Ok. O saber sobre PowerPoint, tá? A unidade 4, apresentação lá do currículo de vocês. Então, vocês têm uma série de slides lá para vocês estudarem. Ele está dividido em áreas de trabalho, configurar slide, e aí eu vou ver com vocês o que é a configuração de slide hoje na prática, tá? Criar uma apresentação também, dicas para criar os slides também. Isso entre hoje e amanhã. E aí, semana que vem, a gente entra nos temas, modificar os temas, modificar o slide mestre e criar um modelo, tá? Então, aplicar temas e modificar temas a gente vê na segunda, e modificar o slide mestre, criar modelo, a gente vê na terça, tá? E a apresentação de slide está bem explicado lá no slide, não tem por que eu ver com vocês, tá? Mas hoje aqui nós vamos preparar a configuração do slide, o formato dele para criar a apresentação e criar a apresentação em si, tá? E trabalhei em cima disso, as dicas para a gente criar uma boa apresentação. O que eu vou fazer hoje com PowerPoint, vocês conseguem fazer lá no PowerPoint online, tá? Vocês no online, e aí tá qual tá lá, tá? Só que na versão online, mas o procedimento é o mesmo. Mas se vocês usarem o Google Slide, aí vocês já terão um pouquinho de dificuldade, porque não trabalha com o slide mestre, trabalha com o tema, modificar o tema, e aí, então aparecem os slides mestre, mas ele não tem certos recursos que o PowerPoint tem, tá? Então, tranquilamente, qualquer programa de apresentação online que vocês usarem, todos os conceitos que a gente vai ver hoje e amanhã funcionam, se aplicam, tá? Semana que vem, quando tiver, então, que a gente criar os temas e criar um tema e criar um modelo, aí sim, aí já muda um pouco, tá? Bem, a versão que eu estou usando é a 2019, então ela já tem aqui na página inicial uma apresentação em branco e alguns trabalhado ultimamente aqui no PowerPoint aparece aqui na relação dos arquivos recentes, tá? Mas versões de 2010 para trás, eles já entram direto numa apresentação em branco, né? Então já entra com essa tela aqui. Não tem aquela etapa inicial lá que ele chama de página inicial, tá? Então, aqui está o PowerPoint, o programa de apresentação. E esse programa ele tem como finalidade apresentar um tema, apresentar uma pesquisa, apresentar um produto, demonstrar as vendas, fazer explicação da contabilidade e por aí vai, tá? Mas o nosso foco será para a apresentação do trabalho acadêmico, né? Que é o que interessa para vocês, é o que os professores vão acabar pedindo para vocês. Então, a gente vai focar dentro do uso para trabalhos acadêmicos, tá? Então, a área de PowerPoint, ela é muito semelhante à do Excel do hoje. Tem lá a barra de título, a barra de menus e a barra de opções. O que muda é a área de edição. No editor de texto, é uma folha em branco, uma planilha é a matriz, com as colunas e com as linhas, e aqui da apresentação é um slide em branco. Não deixa de ser uma página, né? Eu posso imprimir isso tudo. Eu posso, inclusive, transformar o formato do slide em formato A4, também dá para fazer isso. Ou fazer um slide, tá? E aí, quando eu falo em slide, eu projeto esse slide. Antigamente, a gente usava o projetor, era um slide mesmo, era um tipo negativo, só que era o positivo, né? O slide nada mais é o positivo do negativo de uma fotografia. Então, se colocava no carretel lá, os slides, por isso que chama de slide, por causa
da fotografia que gerava o slide era não a negativa, que daí eu teria que passar para papel. No próprio filme, na própria película, já saía impresso em colorido, tá? Então, por isso que é o nome de slide. E se usava o carretel e o projetor de slide, aí o formato era quase que quadrado que se mostrava na tela. Mas a tecnologia de hoje já mudou, né? A gente já não usa mais TV de tubo, nem funciona mais, né? Porque agora é tudo digital para pegar o sinal. Mas então as TVs estão todas de LCD, de LED, seja o que for, mas elas têm um formato retangular, que é o formato que a gente chama de formato wide, né? Largo. E tem uma proporcionalidade esse tamanho. As TVs de antigamente, as de tubo, a proporcionalidade delas era 4:3. Então, ela tinha 4 medidas na horizontal e na proporcionalidade na vertical eram 3. Então, agora é 16:9. Veja que praticamente quase que dobrou a largura, né? Em relação à altura da tela. Então, antigamente se usava o 4:3. Então, versões de 2003, 2007, 2010 do PowerPoint ainda são esse formato 4:3. Então, se eu quero usar essas versões mais antigas do PowerPoint e fazer uma apresentação usando os meios midiáticos de hoje, projetor, TV, lousa, preparar o meu slide para o formato 16:9, tá? Então, é o primeiro passo que a gente faz, é configurar o slide, antes de começar a digitar. Porque se eu começar a digitar e eu mudar o formato dele, se for só texto, até que eu não tenho tanto problema. Mas se eu tenho imagens, se eu tenho figuras, se eu tenho formas, ele deforma a minha imagem, tá? Então, ou ela fica achatada ou ela fica alongada, tá? Qualquer coisa, onde é que eu vou apresentar o meu slide? Vai ser numa TV? Vai ser no projetor? Onde vai ser? Tá? Então, hoje, podem ter certeza que é o formato 16:9, tá? Então, onde é que eu mudo isso? Se eu tenho padrão 4:3. Então, como é que eu identifico que é o padrão 4:3 e é o padrão 16:9? Então, quando eu tenho essa tela aqui, ó, retangular, aí é o 16:9. Quando ele é mais 4:3. Onde é que eu vejo isso? Lá no menu Design, tá? E aí eu tenho aqui, ó, tamanho do slide. Quando eu clicar aqui, ele vai mostrar os dois padrões, ó, 16:9, que é esse que está marcado, e o 4:3. Olha como ele vai cortar aqui um pouco nas laterais da área de edição. Olha lá, cortou, tá? Então, ele manteve praticamente aqui a altura mesma, mas diminuiu a largura, tá? E isso dá diferença quando eu for apresentar. O texto aqui para apresentar, tá? Se eu mandar apresentar, já vai aparecer. Então, observem que aqui do lado, ó, eu tenho barras verticais, ó, que elas são pretas. Por quê? Porque o meu meio de apresentação é formato 16:9, o meu monitor é 16:9. Mas o meu slide é 4:3, por isso que aparecem essas barras aqui. Como é que eu resolvo isso? Ajustando o tamanho do slide para 16:9. Tá? E se fosse um slide 16:9, o meio que eu vou apresentar é 4:3, o que vai acontecer? Aí as barras, em vez de serem laterais, elas são superiores. Então aparece uma barra em cima, uma barra embaixo preta, tá? E aí ele vai se enquadrar na maior largura possível que ele pode, tá? Então, isso dito, uma vez que eu tenha definido o tamanho do meu slide, aí eu posso então começar a pensar na apresentação. Então, vão direto para o PowerPoint para fazer os slides. Se vocês forem, vocês vão parar assim, tá, o que eu vou fazer? Sobre o que eu vou falar? O que eu vou falar primeiro? E aí começa. Então, em vez de vocês abrir o PowerPoint e começarem a pensar na apresentação, pensem primeiro na apresentação para depois começar o PowerPoint.
tá bem? Então, faça um processo inverso. Então, vocês têm que definir o assunto. Sobre o que vocês vão falar? Esse assunto, quais as temáticas que vocês vão abordar? Então, vocês estão definindo o quê? O assunto da apresentação de vocês. Como eu disse que a gente vai fazer um enfoque voltado à apresentação de trabalhos acadêmicos, então a gente vai funcionar tudo em função disso. Então, em função disso, por causa disso, alguns recursos eu não vou nem tocar, porque não precisa. Porque eu criei um inovador, eu não estou fazendo show de venda nem nada, não estou fazendo show espetacular aqui, eu estou fazendo a apresentação de um trabalho científico. Isso não quer dizer que ele tem que ser feio, não. Ele tem que ter conteúdo. Ele tem que estar muito bem organizado, estruturado, sequencialmente de forma lógica. Então, a maneira como eu apresento o assunto, eles têm que ter meio e fim. E em cada passo, em cada etapa da minha fala, o slide tem que mostrar onde eu estou na minha fala. O slide não tem que falar. Quem tem que falar sou eu, o apresentador. Então, eu não leio slide. Eu me oriento pelo slide. Ah, não, aí não, professor. E aí? Eu vou ter que colar? Então, vou ter que estudar, não é colar. Vai ter que ter o domínio. Uma colinha lá que outra, vocês vão colocar lá no slide. O slide vai assim, ó, tu vai falar sobre isso agora. Agora tu está abordando esse tópico daquele assunto. E aí, então, tu vais ter que falar isso. Tu não vai escrever isso no slide. Porque não é assim que se faz. Há anos, desde que eu comecei a fazer slide, isso lá 92, e não é 2092, é 1992, então já se vão aí quase 30 anos. Um slide que não se lê em 5 segundos não presta. Então, um slide eu tenho que lê-lo em 5 segundos. Passou disso, tem coisas demais no meu slide. Isso quer dizer o quê? Que eu não tenho que sobrecarregar meu slide. O meu slide não tem que falar. O meu slide tem que orientar quem está me ouvindo sobre o que eu estou falando. E não eu colocar aquilo que eu estou falando. Tem professores que sobrecarregam o slide, aí vão dar aula e começam a ler o slide. Não façam isso. Porque é vergonhoso. Eu só tenho uma leitura quando alguém pega e lê um slide, que é a seguinte: quem está falando não tem o domínio do assunto. E aí fica cobrando do aluno que ele tenha domínio, quando ele próprio não tem. Tá? Então, quando vocês forem fazer uma apresentação, muito cuidado no que vocês vão colocar. Já teve alunos assim, pô, mas a professora disse que não dá mais. Esse então era para ter dito para ele, então tá, professor, eu vou fazer um texto, vou escrever e dou para a senhora ler. Porque daí que a senhora quer um editor de texto, não é uma apresentação de slide. Então, o slide, ele serve para orientar aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que falar. E não falar por mim. Quem tem que falar sou eu. Quem tem voz sou eu, o slide não tem voz. Tá? Então, vocês precisam ter muito cuidado. E eu vou cuidar e vou cobrar de vocês rigorosamente essa primeira dica. Procurem lê-lo em 5 segundos. Não leu em 5 segundos, passou disso, está errado. Não é fazer um copiar e colar. Vocês têm a propensão de ir lá na internet, selecionar o texto todo, copiar e colar em cima do slide. Aí só dá uma ajeitadinha. Ah, a letra que era para ser desse tamanho, está desse tamanho. A gente olha assim, o que está escrito lá? Vocês estão falando, a gente está tentando ler o que está lá. Uma coisa nem outra. Nem escuta vocês, porque está dando atenção para o slide, e nem consegue ler, porque o slide também não está claro. Então, e aí por que ele não está claro? Primeiro, porque a letra está pequena. Segundo, maior erro é não usar o contraste no slide. Usa um fundo escuro com uma letra escura. Ninguém vai enxergar.
Então, quando eu tenho um fundo escuro, eu tenho que usar uma letra clara. Quando eu tenho um fundo claro e boto uma letra clara também, a mesma coisa. Sempre o inverso. O fundo escuro é letra clara. O fundo é claro, a letra é escura. Não dá para fazer igual. Escuro com escuro, claro com claro. Não vai funcionar, ninguém vai conseguir ler, nem vocês. E dependendo do ambiente, se tem luz, tem pouca luz, se tem luminosidade, se não tem, se o aparelho projetor é bom ou não é, vocês não vão nem enxergar o que está lá. Tá? Então, pode fazer preto e branco. Isso aqui é um slide preto e branco, não é? Interessa. O que que interessa? O que eu vou falar? O assunto que eu vou apresentar é que interessa, e não se o meu slide é bonito ou não. Já vi apresentações preto e branco. É um show de apresentação. Porque a fala do apresentador as ganha. E já vi slide, entendeu? Coloridos, com animações, o cara não sabia nem o que estava falando. Um horror de apresentação. O slide, meia boca, até bonitinho, colorido tudo. Apresentação, porque o cara não tinha domínio sobre o assunto. E olha como é vergonhoso tu ir para frente de uma plateia e não ter domínio sobre o que tu está falando. Então, vocês precisam estudar para ter conhecimento do assunto. E aí, quando eu estudo, eu tenho conhecimento do assunto, montar a apresentação é fácil. Porque daí eu vou conseguir, diante daquilo que eu vou apresentar, eu vou extrair os pontos-chave da minha apresentação. Eu vou extrair o assunto principal. Esse é o primeiro slide. O que que eu vou abordar nesse assunto? Ah, isso. O meu segundo slide. Quantos temas já vou abordar? 3. Então, 3 slides, título para cada um desses assuntos eu vou ter que ter. E depois desse título de cada um, os slides que falam sobre esse tópico, desse assunto principal. E assim a gente vai construindo as nossas ideias. Se organizam quando vocês querem apresentar alguma coisa e falar sobre determinado assunto. Eu vou mostrar para vocês como eu me organizo. E não necessariamente vocês têm que usar o computador, vocês podem usar um papel para fazer isso. Tá? Veja que eu não toquei em nada aqui no meu slide. Eu simplesmente não escrevi nada ainda. Ele só está aberto. Eu só quis mostrar para vocês aqui a área de trabalho, tá? Muito bem. Então, o que que eu uso para organizar as minhas ideias? Mental, chamado FreeMind. Ele é gratuito. Vocês não precisam baixar, não precisam instalar. Vocês podem pegar qualquer pedaço de papel, até aqui, ó. Isso aqui é uma nota, ó. Eu estou rabiscando aqui atrás alguma coisa, e vocês podem rabiscar nesse papelzinho aqui as ideias de vocês. Então, eu já tenho ele pronto aqui, eu não vou nem perder meu tempo e fazer de novo. Que quando eu abrir o meu último mapa mental, tá? Então, o que que diz lá já, ajudando vocês no exercício? Eu já vi que alguém já mandou, eu ainda não olhei. De tarde, me mandaram uma apresentação para... Era isso que eu queria? Que o senhor queria? Sim, não é isso que eu queria. Não leu os slides, não viu a apresentação, não viu o vídeo, não estudou coisa alguma e acha que sabe usar o PowerPoint. E não sabe. E aí manda... Não funciona. Tem que ler, tem que estudar, tem que assistir os slides, tem que assistir ao vídeo, tem que vir à aula, tem que fazer um monte de coisa para fazer as coisas corretas, tá? Assim como no Word vocês tinham o péssimo hábito de formatar lá na barra de formatação e não através dos estilos, aqui no PowerPoint vocês têm o péssimo hábito de jogar tudo para dentro do slide. E não é, tá? Então, qual é a temática de vocês lá na atividade? Vão ter que escolher um assunto da química. Então, traçando um paralelo aqui, eu vou escolher um assunto, editor de texto. Vocês, é química, mas o que da química vocês vão falar? Eu vou falar sobre formatação e sobre tabelas.
vocês vão falar, por exemplo, química orgânica e química inorgânica. E aí eu estou dizendo que cada um desses tópicos vocês têm que ter 3 slides que falem sobre eles. Então, sobre formatação, eu vou falar parágrafos, estilos e fonte. Sobre tabelas, eu vou falar criar, formatar e importar tabela. Já estão aqui os meus 3 slides. Mas o que eu vou falar sobre parágrafo? Alterar, definir espaçamento. O que eu vou falar sobre estilo? Criar, aplicar, modificar. O que eu vou falar sobre fonte? Estilos, tamanho. O que eu vou falar em criar? Bom, aqui eu já vou demonstrar isso através do programa, eu não vou falar. Eu vou mostrar um vídeo, seja o que for. Eu tenho o que aqui? As minhas ideias organizadas. Já está na forma lógica. Ah, mas não é essa sequência. É só inverter. Então, onde é que eu inverto isso? Ou eu inverto aqui na origem do meu pensamento, ou eu inverto lá no PowerPoint. Onde a gente vai ver, então, que a gente tem a possibilidade de classificar os meus slides, ordenar, colocá-los em ordem correta, em ordem lógica. Vai apresentar, essa aqui é a sequência, tem que vir esse, depois esse, depois esse? Não, não é, esse aqui tem que vir antes. Então, eu desloco ele para o lugar certo. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Mas eu preciso partir desse ponto aqui. Se eu não tiver isso daqui, é mais complicado eu criar lá a minha sequência de slides, porque está tudo na cabeça, e nem sempre a cabeça está organizada. Então, a minha cabeça estava organizada, não, eu fui jogando as coisas, depois eu organizei, porque aqui está bonitinho, né? Olha como é que ele... Por quê? Porque eu faço só uma explosão de ideias. Eu coloco o que eu vou falar. Ah, eu vou falar sobre formatação, parágrafo, estilo, fonte. Então, eu não fico me preocupando de forma assim minuciosa. Ah, seria legal falar sobre isso. Coloca a ideia e depois filtra. Por que eu preciso filtrar? Porque vocês não têm a vida inteira para fazer a apresentação. Vocês não têm a tarde inteira, vocês não têm a noite inteira. Nem sempre vocês têm 1 hora para apresentar, vocês têm minutos para apresentar. Então, eu coloco as ideias que eu gostaria de falar. Muito bem. Vou falar isso e isso. Tá, mas isso que eu vou falar, dá no tempo que me foi dado? Não, não dá. Corta. Relevância. Porque se tu colocasse lá nas ideias, é porque tem alguma relevância, tem alguma importância. Então bota. Mas isso é o mais importante? Não, isso aqui é mais importante. Então isso aqui fica, isso aqui sai. Ah, eu não posso deixar de falar os dois. Então vai ter que diminuir o conteúdo de cada um. Ou vai centrar a apresentação só nesses 2 tópicos e esquece o resto. Então, eu tendo o que eu queria falar, eu me enquadro no tempo que eu tenho disponível para falar. A minha apresentação. Tá? E os meus slides serão isso daqui, ó. Exatamente isso que vocês estão vendo. Eu não vou escrever absolutamente nada no meu slide. Isso aqui, o que eu vou falar sobre parágrafo? Aí eu vou falar. Eu vou me comunicar, eu vou interagir com a plateia e vou explicar o que são os parágrafos. Eu não vou colocar o que é um parágrafo lá no slide. O que é um parágrafo? Ah, isso. Não. Não vou colocar isso lá. Ah, mas a pessoa não vai... É tu que está falando. Ah, mas ela tem que ter alguma coisa. Faz uma impressão, digita um texto, imprime e dá para ela. Quando ela chega em casa, ela lê e revê aquilo que tu falaste. Vocês têm que entender que quem está ouvindo vocês tem que olhar para vocês. Não é para o slide. Não é para o slide que a gente tem que olhar. Tem que olhar para o apresentador, para o palestrante. Para ele que eu tenho que... Ele que tem que me dizer alguma coisa significante. É dele que eu quero ouvir aquilo que ele está falando. Olha, se eu vou numa apresentação de slide para ler o slide ou escutar um cara lendo o slide, aí, meu velho, me dá a impressão do que está falando aí, eu vou em casa, quando eu tiver tempo, eu leio. Estou aqui para quê? Fechou? Então, tenha isso em mente. Não façam o slide falar por vocês.
Vocês é que falam, o slide só mostra, ó, tem que falar sobre isso agora. Então, eu vou falar sobre formatação. Ó, eu tenho que falar sobre formatação. Mas qual deles? Eu quero falar sobre parágrafos, eu quero falar sobre fonte. Então, agora eu vou falar sobre parágrafo. Então, eu estou falando sobre parágrafo dentro da linha formatação, dentro do assunto editor de texto. Está linkado. Aquilo que eu estou falando, a pessoa está vendo. Ah, ele está falando sobre isso. Pronto, ele já nem olha mais para o slide. Ele olha para mim agora. E nós vamos dialogar. Isto é uma apresentação. E não aquele slide sobrecarregado, cheio de texto, que ninguém consegue ler. Aquilo é outra coisa. Eu nem sei o que é aquilo. É o que a maioria faz, eu não sei o que é aquilo. Aquilo não é uma apresentação. Aquilo nada mais é do que o mau uso de uma ferramenta. Tá bem? Vocês usam o martelo para limpar vidro, a janela de vocês? Não, vocês usam um pano macio. Você já imaginaram se fosse limpar com martelo, com a parte de ferro ainda? Tá bom, não tem mais vidro. Então, é o mau uso das ferramentas. Então, a maioria, olha que tem gente aí nesse bolo, faz mau uso do recurso. Tá? Então, aprendam a fazer de forma correta uma apresentação. E ela começa por aqui, na organização das ideias, tá? Então, como é que eu organizo isso daqui agora? Eu tenho as ideias, aí eu vou deslocando. Bom, mas aí eu tenho que saber como se usa o programa, né? Então, aqui é estilo, ó, criar estilo, aplicar estilo. Então, parágrafos eu posso fazer aqui e o tamanho da fonte, né? Alterar a fonte. Então, eu reorganizei as minhas ideias, tá? Olhando agora para as minhas ideias organizadas, agora eu posso pensar em começar a usar o PowerPoint, tá? Dúvida? Até aqui está tranquilo? Professor, eu não sei usar esse programa. Pode continuar não sabendo usar o programa. Pega um papel, uma caneta e dá no mesmo, tá? Dá no mesmo. Faz um círculo no centro, escreve lá. Aí puxa uma perninha, escreve. Puxa uma perninha, escreve. Puxa uma perninha, escreve. Apaga. Puxa a perninha para o outro. Faz uma subperninha. E assim vão indo, gente. Tá? Vão organizando as ideias. Isso aqui chama-se mapa mental. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transportar esta ideia para uma apresentação. Então, o meu primeiro slide é quem? Eu já tenho ele aqui, ó, que é o assunto. Então, aí eu tenho tipos de slide. Eu tenho slide de título, aí eu tenho slide conteúdo texto e eu tenho slide conteúdo imagem. Eu tenho slide conteúdo texto e tenho slide conteúdo tabela. Eu tenho slide conteúdo texto e eu tenho slide conteúdo gráfico. Vai depender do que eu quero fazer, do que eu quero apresentar. Bem, eu estou abordando o assunto lá, a porcentagem, gente. Agora cabe apresentar lá um slide com gráfico. Pronto, mostra o gráfico e continua falando. Aí, tanto sério sim, tanto sério que não. E vai enxergar. E estará contextualizando a conclusão que tu chegasse quando está apresentando. E não colocar lá no slide que tanto fez isso, tanto aquele outro, e não sei o quê, e não sai mais onde. Não. Quem tem que falar isso é tu, não o slide. O slide só vai lá o bolachão e deu. Por porcentagem de um, porcentagem de outro, e deu. O que é o sim, tu está explicando. O que é o não, tu está explicando. Por que tem sim, quem tem não? Então, olhando, vamos ver se eu consigo enquadrar isso aqui lado a lado.
Todos conseguem ver assim? O mapa mental e os slides? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que criar uma apresentação. Deixo o meu mapa mental aqui. Não tem nada escrito do que eu vou falar. E não precisa. O que eu vou falar tem que estar aqui. Eu tenho que ter domínio do assunto. Ah, mas eu não tenho essa capacidade ainda. Escreve na mão. Escreve aqui no papelzinho, uma colinha. Faz de conta que está fazendo uma cola. Não passa essa vergonha. Já está passando vergonha em fazer cola. Passa mais vergonha de se botar lá no slide. Então, lê aqui e não lê lá no slide, tá? Bem, o slide começa com o título. E eu estava falando que eu tenho tipos de slide. Então, quando eu estou fazendo uma chamada, é slide título. Quando eu estou expondo o assunto, é slide conteúdo. Então, esse primeiro aqui, o primeiro vai o nome do assunto e o nome do palestrante. Quem é que está apresentando esse negócio aí? Ah, é o Daniel. Sobre o que ele vai falar? Editor de texto. Está lá o slide. Vocês projetaram, está lá o título do assunto e quem vai apresentar. E as pessoas vão chegando. Aí, sendo, o que é mesmo a palestra hoje? Quem é que vai falar? Ah, é o Daniel. Sobre o que ele vai falar mesmo? Ah, editor de texto. Todo mundo se acomodou? Aí vocês fazem a introdução. Bom, nós vamos ver editor de texto, aí pula para outro slide. Nós vamos ver formatação, nós vamos ver tabela, e ó, já está seguindo na sequência ali. Já está lá, ó, formatação em tabela, porque já está inserido dentro da fala de vocês. E isso que eu estou falando, eu não tenho que botar lá no slide, gente. O slide é só a orientação, formatação em tabela. E aí tu vai complementar com a tua fala o que tu vais falar sobre formatação e o que tu vais falar sobre tabela. Tá bem? Primeiro slide é editor de texto. Quem é que está apresentando? Aí o nome do palestrante. O nome de vocês, no caso aí, né? Ah, mas não dá para botar uma imagem? Isso tu pensa depois. Ah, não dá para botar uma coisinha? Essa é a última coisa que tu faz. Ah, não dá para aplicar um tema? Dá, mas depois que tu terminar de escrever. Primeiro escreve. Primeiro constrói a apresentação. Não tem mais prazo para fazer mais nada, ela está pronta, vai lá e apresenta. Preto e branco mesmo. Ah, tem um dia. Bom, então trabalha com imagem, faz revisão, bota cor, bota tema. Aí brinca. Mas sempre levando em consideração os conceitos de design. Fundo escuro, letra clara. Fundo claro, letra escura. E não os dois ao mesmo tempo. Tá? Agora eu quero fazer o próximo slide. O próximo slide vai falar o quê? Sobre o que tabelas. Então, aí já é um slide de conteúdo. Então, novo slide de título e conteúdo. E o que vai no título desse segundo slide? Meu título principal. Editor de texto. E o que vai aqui? Olha lá, formatação em tabela. Pronto. E agora, e ele é um dos pontos principais da minha apresentação. Ele é o tópico principal, um dos dois tópicos principais. Então, ele tem que ter um título. Então, o próximo slide é um slide de título chamado formatação. Tá, e o que eu vou botar aqui embaixo? Nada. Nada. O próximo slide é o conteúdo. Então, qual é o título? E o que eu vou falar sobre formatação? Tá lá, parágrafo, estilo e fonte. Parágrafo, estilos e fonte. Tá, mas o que eu vou falar sobre parágrafo? Tá lá, ó, definir espaçamento e estilos. Eu preciso criar
Um título para parágrafo? Não, porque ele não é assunto principal, ele é assunto secundário. Então, ele não tem título. Tudo. Então, agora, no novo slide, eu vou falar sobre o quê? Parágrafos. E aí, qual é o assunto? Definir espaçamentos e estilos. O próximo slide vai ser qual? Aí é estilos, ó. E aqui é aplicar, modificar. O próximo quem é? Fonte. Então, o título é fonte. Sobre o que eu vou falar fonte? Tamanho e alterar. Pronto. Essa ramificação aqui, ó, formatação, parágrafo, estilo e fonte, e cada um dos subtópicos desse tópico aqui, já foi a ramificação da tabela. Então, a tabela está no mesmo nível de formatação. E eu criei um slide título para formatação. Eu vou criar outro para tabela. Então, é novo, mas só que agora é título. Então, agora aqui é tabelas. E sobre o que eu vou falar de tabelas mesmo? Tabelas. Volto a escrever o título. Eu vou falar sobre... Ops, que eu escrevi. Criar. Depois formatar e importar. Então, o meu próximo slide vai ser o que agora? Não tem. Já está lá, ó. Eu tenho alguma ramificação aqui? Não, não tem. Então, encerrou aqui meu slide. Tá bem? Eu vou falar só, eu não vou produzir um slide para falar sobre criar. Eu vou falar simplesmente. Eu não vou produzir um slide para falar sobre importação, eu somente vou falar. Ah, não, eu tenho que falar. Bom, então eu tenho que criar uma ramificação. E a ramificação vai ser o quê? Um próximo slide vai ser criar. E aí a ramificação do criar. Tá? Não, não tem. É isso aqui mesmo? Eu tenho que fazer o fechamento. Que é o quê? Conclusão. Então, eu vou criar um slide título para conclusão. Que daí, quando eu cheguei aqui, ó, se a palestra está boa, assim, se a palestra está um horror, assim, pô, graças a Deus terminou. Então, novo slide, e aí as conclusões, e aí eu elenco as conclusões. Conclusão 1. E conclusão 2. Conclusão não. Conclusão 2. Nem seja o que for. Ok? E se eu quiser, então, fechar, não tem mais nada para falar. Se eu ainda quiser fechar, eu coloco um último slide com o meu nome, com o meu endereço de e-mail, com o meu telefone para contato, com o meu site, com o meu blog, com a minha instituição, sei o que for. Se tu desejas que as pessoas entrem em contato contigo. Tá? Se não, também encerrou aqui a apresentação e já está de bom tamanho. Então, vejam que eu tenho 3 slides cada um. 11 slides tem que ter. Tá? É o que está pedindo lá a apresentação. Então, vocês vão ter que pegar agora esta lógica e aplicar lá no conhecimento que vocês vão abordar. Vocês não vão apresentar nada, tá? Vocês só vão criar os slides. E eu não quero slide copiar colado. Eu só quero isso, top. Vai estar apresentando. Ah, não tem lá slide. Ele não tem que ter nada mesmo. Ele tem que ser só uma referência daquilo que tu está falando. Ah, mas eu nunca fiz assim. A vida inteira eu fizesse errado, então. Essa é a maneira correta de fazer um slide. Passou disso, está usando o programa errado.
Então, pega o editor de texto, escreve tudo que tu vais falar e entrega para o pessoal. Tá aqui que eu vou falar. Vamos ler junto? Fazer uma sessão leitura aqui? Então, partam primeiro da organização das ideias. É isso, o mapa mental. Feito isso, olha que barbada foi montar os meus slides. Aí eu penso assim, pô, mas seria legal eu não falar primeiro formatação, eu falar primeiro sobre tabelas, depois eu falo sobre formatação. Tá, acabei com a minha apresentação? Não. Olha o que eu vou fazer. Eu quero inverter, eu quero falar primeiro tabela e depois formatação. Então, eu vou entrar de ordenação dos meus slides. Para isso tem um botãozinho aqui embaixo, ó, classificação de slides. Olha o que vai acontecer. Eu vou ver os meus slides, eu quero ver todos eles na minha tela. Então, eu só dar um zoom menos aqui. E aqui estão todos os meus slides, os 11 slides, tá? Eu quero, desculpa, tabela antes de formatação. Então, tabela começa aqui, cliquei nele. Tem mais esse nele também. 2 slides. Se eu tivesse mais 3 aqui, eu teria que selecionar esses 3. Então, agora clique e arrasta, ó, para onde vocês querem. Eu quero antes de formatação. Ele vai, ó, abrir espaço. Agora a minha apresentação é o título, o que eu vou falar sobre esse título, e aqui eu já começo a falar sobre aquilo que eu vou falar lá no título, lá que são os meus tópicos. O que ficou faltando aqui, ó? Mudar a minha sequência. Formatação e não formatação tabela. Bom, aí eu não tenho escolha, aqui eu tenho que mudar no braço. Pronto. Está feita a minha apresentação. Está ordenada, classificada, pronta para ser apresentada. Mando salvar isso aqui, está feito. Ah, mas ainda tem um dia. Bom, então vamos aplicar um tema, vamos botar uma cor. Aí é outra história. Porque essa parte, quando a gente quer tornar a apresentação um pouco mais elegante, é onde a gente mais percam tempo com firulas. Ganhe o tempo de vocês escrevendo a sequência certa da apresentação de vocês. Mas jamais escrevam aquilo que vocês vão falar. Coloquem tópicos que lembrem o que vocês precisam falar. É assim que funciona de forma correta. Qualquer coisa fora disso é ridículo quem está apresentando. Vocês não acham um horror quando o professor vai e apresenta? Qual a primeira coisa que vocês começam a fazer? Até eu fico assim. Tá bem? Dúvidas? Eu ia falar que ele parece ser muito vago, com muitos espaços em branco. Deve ser pela forma que eu sempre fiz. Eu colocava muito conteúdo nos slides. Não, não tem que colocar nada, viu, Hélio? É tópico isso. E tem gente que é mais radical ainda. Em vez de colocar que vai falar sobre tabelas e formatação, ele só bota tabelas e formatação. Isso aqui ele já não bota mais. Então, nós podemos criar uma tabela e começa. Nós podemos formatar a tabela assim, assim, e aí ele continua. Nós podemos importar uma tabela assim, e assim ele vai. Tá? Porque ele está apresentando o assunto. Mas vejam bem, para isso, apresentação, o professor, quando pede uma apresentação, é porque ele quer ver, ou ele deveria querer ver, aquilo que vocês adquiriram de conhecimento. Quanto vocês têm domínio sobre o assunto. E quando vocês escrevem lá no slide e começam a ler, o que vocês estão dizendo, professor?
Não entendi nada. Se quer conseguir memorizar esse negócio aqui, decorar, que é pior ainda. E vocês não têm que memorizar. Vocês têm que ter o domínio do assunto. Vocês têm que adquirirem o conhecimento. É a aquisição. É a apropriação do conhecimento. E não ficar decorando. Decorar hoje, semana que vem, já não lembra mais nada. E quando a gente aprende, quando a gente adquire, a gente usa pro resto da vida. É assim que funciona. Tá? Então, não deve se preocupar em porque está vazio. Ó. O que eu posso trabalhar aqui? É aumentar um pouco. Mas aí nós vamos ver que eu não mexo aqui. Não é aqui que eu mexo. É lá no slide mestre. Ah, como é que faz isso? Vai lá olhar os slides. E aí você espera a semana que vem a gente dar as aulas, ter as aulas de configuração e adaptação dos slides, tá? Quem fizer as duas atividades sem assistir a aula e sem ler os slides, vão rodar em PowerPoint. Vão tirar 0. Porque não sabem utilizar. Acham que sabem. E até hoje, já se vão mais de 20 anos. Todos que passaram por mim mostraram e faziam da forma errada. Todos, sem exceção. Não teve um assim, eu faço assim. Não, não teve. Nunca apareceu. Se os meus colegas professores fazem errado, imagina os alunos. Tá? Então, aprendo de forma correta. Olhe isso de forma acentuada. Eu não tenho tempo. Arranja tempo. Se eu, enquanto professor, passo madrugadas adentro preparando aula para dar para vocês no outro dia, vocês podem entrar madrugada dentro estudando. Se eu posso abrir mão de filho pequeno e tudo mais, vocês também podem. Se eu posso perder uma noite de sono, vocês também podem. Porque eu tenho interesse que vocês aprendam. Mas só isso não tenho interesse de aprender também. Eu também estou cansado, gente. Estou trabalhando muito mais do que quando se eu estivesse dando aula presencial para vocês. Eu não tenho mais sossego. É tarde e noite, das 1h30 às 9h30, 10 horas, direto. Segunda, terça e quarta. Mas nós ainda temos a quinta e sexta, mas vocês são alunos, né? Eu já passei por isso. Eu não preciso mais passar, né? Mas o que eu desejo é que vocês, pelo menos, vai ser um Deus nos acuda. Vocês vão reprovar. Tá? Feito isso, manda salvar. Escolha uma pasta, né? E aí nós temos aqui o tipo de apresentação, tipo de arquivo, tá? Então, a apresentação do PowerPoint é essa, que eu consigo editar, que é o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou gravar nesse formato. Deixa eu... Aqui, PowerPoint. Então, eu vou chamar de texto, aula... Eu vou botar aqui um N. Daí diferencia. Então, esse tipo de formato de apresentação do PowerPoint, se eu der 2 cliques no arquivo, vai abrir aqui o modo de edição do PowerPoint. Tá bem? Aí eu tenho outro formato, que é o salvar. Mas não é a apresentação do PowerPoint. Olha só. É a apresentação de slide do PowerPoint. Aí, quando eu der 2 cliques, ele já vai mostrar a apresentação, que é o que vocês têm lá no... Ele não abre o PowerPoint, ele já entra na apresentação. É um outro formato. Então, eu vou dar o mesmo nome aqui para vocês verem a diferença. E depois vocês têm o formato PDF, né? Que daí não precisa nada disso. Então, como resultado,
dessas duas gravações, olha o que acontece. Então, reparem aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, exibir ícones. Eu vou chamar de. Vamos ver aqui, gravando. Tá indexando aqui os meus arquivos. Tá verificando online, tá fazendo sincronismo com as nuvens. Então, olha aqui, ó. Esse formato aqui, ó. Esse aqui, ó, com o pezinho lá e o símbolo do PowerPoint. Esse é o formato do apresentação do PowerPoint. Então, quando eu vou poder editar, adicionar, excluir slides. Se eu clicar neste arquivo com esse formato aqui, ele não vai abrir o PowerPoint, ele já vai mostrar o slide direto, como se eu estivesse dando lá um F5 ou mandado apresentar os slides, ele já vai direto. Tá? Nesse, se eu der os dois cliques, eu apresento. Tá? Eu não tenho de forma direta como editar o arquivo. Se eu pedir para abrir ele com o PowerPoint, aí ele vai abrir, mesmo sendo a apresentação de slide, vai me permitir editar, tá? É que facilita, tá? Dois cliques e ele já vai direto lá para a apresentação, tá? E o PDF é aquele estático que você já conhece. Então, esses são os mais comuns, né? Modos da gente salvar os arquivos do PowerPoint, tá? Fechou? Eu vou interromper a gravação, então, já que ninguém está me perguntando nada.